Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí como criar uma carteira de ações baseada no princípio de preço justo do Benjamin Graham, tá? Também ele chama de valor intrínseco, que é essa seguinte fórmula aqui que eu já deixei aqui na tela pra vocês, tá? Então o que ele chama de valor intrínseco ou preço justo é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação, tá? Então, LPA é lucro por ação, ou seja, quanto a empresa tem de lucro para cada ação que ela tem no mercado. VPA é o valor patrimonial por ação, ou seja, quanto patrimônio essa empresa tem para cada ação que ela tem no mercado. E o 22,5 vem da crença dele que o preço de uma ação nunca deve ser 15 vezes maior do que o LPA e nem 1,5 vezes maior do que o VPA. Então, se a gente multiplicar 15 por 1,5, a gente chega nessa constante aqui, 22,5. Tá? E como que eu faço para a gente pegar todos os indicadores fundamentalistas aí que a gente precisa de todas as ações da bolsa ao mesmo tempo para poder saber quais são as melhores ações para a gente poder investir segundo o método dele. Então a gente vai vir aqui, ó, nesse site aqui, o statusinvest.com.br, vai vir aqui, ações, busca avançada, vai descer aqui, ó, em buscar, e aí depois tem o downloadzinho aqui na direita. Então se você clicar em download, ele já vai baixar todas as ações da bolsa e todos os indicadores econômicos dessas ações, tá? Então eu abri aqui para vocês verem. Então tem o ticker aqui, então por exemplo, a ALR3, o preço, dividendo, PL, PVP, etc. Todos os indicadores fundamentalistas da empresa. E aí a gente já consegue fazer a nossa carteira baseado nesta tabela aqui, tá? Então eu vou ensinar para vocês agora como que a gente vai fazer isso. Então primeiro eu vou começar limpando essa tabela e vou deixar só os indicadores que ele usa para poder fazer o cálculo de preço justo. Então eu vou tirar tudo que não presta aqui. Vou deixar somente as colunas ticker, para eu saber qual é a ação que eu estou vendo, o preço que ela está no momento, que é a coluna preço, a liquidez média diária, eu já vou mostrar para quê, aí o VPA e o LPA que ele usa para poder fazer o cálculo. Então vamos lá. Primeiro, eu vou abrir um filtro aqui para eu poder filtrar a liquidez. Por que eu... A liquidez não, o VPA. Por que eu vou filtrar o VPA? Vou colocar do menor para o maior. Por quê? Porque todas as ações que têm o VPA negativo significa que ela tem mais dívida do que valor patrimonial. Então essas ações elas vão embora, a gente não vai usar elas. Então todas as ações que estão negativadas a gente vai deletar. Mesma coisa o LPA. Todas as ações que têm lucro negativo, ou seja, estão tendo prejuízo, tá? LPA é lucro por ação, se o lucro por ação é negativo, significa que ela está tendo prejuízo. Então todas as ações que estão no prejuízo, a gente vai jogar fora. Então, aqui. Beleza. Aí agora, eu vou filtrar por liquidez média, vou tirar, sei lá, 100 ações com menor liquidez. Por quê? Porque não adianta nada você comprar uma ação e depois não ter como vender porque não tem liquidez. Então eu vou tirar fora as 100 ações aqui com menor liquidez. E além disso, lá no final vão ter ações que não tem liquidez nenhuma, tá vendo? Essas ações significa que elas não são mais negociadas na bolsa. Então todas essas ações que estão sem liquidez, eu vou deletar e jogar fora. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou tirar a coluna de liquidez, porque eu já não preciso mais dela. E agora sim a gente vai para o cálculo do preço justo de Benjamin Graham. Que é o seguinte, ele diz lá que o preço de uma ação nunca deve ser 15 vezes maior do que o LPA. Então eu vou criar uma coluna aqui que eu vou chamar de P por LPA, que vai ser o preço dividido pelo lucro por ação. Então eu vou pegar uma fórmula, vou fazer uma fórmula, então igual o preço dividido pelo LPA. Vou colocar aqui, formatar para duas casas decimais, tá? Para não ficar muita bagunça, e vou completar. Beleza. Ele diz também que o preço nunca deve ser 1,5 vezes maior do que o VPA. Então, P por VPA vai ser igual ao preço dividido pelo VPA, que é este cara aqui. Vou formatar também para duas casas decimais.
e vou completar aqui todos os valores. Vou abrir um filtro novamente, e aí aqui eu vou excluir todas as ações que têm mais do que 15 de preço por lucro por ação, que é até este cara aqui, e no PVPA todas as que têm mais do que 1,5 de preço por valor patrimonial por ação. Então, todas as que têm mais de 1,5 até aqui vai ser excluído. Então, beleza. Agora a gente tem todas as ações aqui que ele consideraria comprar. Então, deu um total de 93 ações, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a fórmula de preço justo dele agora. Então, eu vou chamar de PJ, que é a fórmula de preço justo dele, que vai ser igual a raiz, né? Então, a gente coloca a raiz no Excel, a gente coloca SQRT, se o seu Excel tiver em inglês. Se seu Excel tiver em português, você já escreve direto raiz, tá? No caso, o meu tá em inglês, então SQRT, abre parênteses, 22,5, que é a fórmula dele, vezes o VPA, vezes o LPA. Fecha parênteses, e essa é a fórmula dele. Vou formatar para 2 casas decimais. Então, esse é o preço justo, o cálculo de preço justo considerado por ele. Então, por exemplo, se a gente ver aqui essa ação, essa primeira, BEES3, a gente tem que ela está num preço de 9,78 e o preço justo dela é de 12,79. Certo? A RAPT 4, ela está num preço de 12,87 e o preço justo dela, segundo o método do Graham, é de 15,92. Então, beleza. Agora que eu já sei qual é o preço justo de cada ação, a gente precisa saber quantos por cento falta para a gente chegar nesse preço justo, para a gente achar as ações que têm maior potencial e assim criar uma carteira, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar de porcentagem PJ, que é quantos por cento falta para chegar no preço justo. Então, eu vou criar a fórmula aqui, que vai ser igual ao preço justo dividido pelo preço que ela está agora. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Vezes 100 menos 100. Fecha o parênteses, menos 100. Essa fórmula vai dar quantos por cento falta para chegar no preço justo. Vou colocar aqui também, formatar para 2 casas decimais. Então, por exemplo, a gente tem uma ação aqui que está 9,78. O preço justo é 12,79. Isso significa que falta 30% de valorização para ela chegar no preço justo dela. E aí eu vou puxar tudo aqui para baixo. E aí eu vou abrir o filtro novamente. Então vou tirar o filtro e colocar novamente. Opa, calma que ele não pegou todos os... Aí, agora sim. Colocar o filtro novamente. E aí eu vou filtrar da maior para menor. Então a gente tem aqui que tem 2 ações, que na verdade é a mesma, tá? RNew, não sei se é Renova, alguma coisa do tipo. Que tem um preço justo de 900% maior do que o preço atual dela. Tá? Então, por exemplo, se você fosse criar uma carteira seguindo este método de cálculo de preço justo do Graham, você pegaria uma dessas duas, já que é a mesma ação, tá? RNew 4 e RNew 3. Então seria, por exemplo, RNew 4, você pegaria aqui Lupa, Mil, aí a gente tem Gerdau, tem 2 Gerdau, a gente vai pegar aqui tem a maior preço justo mais à frente, né? Que tem a maior previsão, por assim dizer. Depois a gente teria Positivo, Helbor, pegar só 10 ações, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Banrisul 7, Tecnisa 8, GGBR é Gerdau também, então já tem igual aqui, eu não vou colocar. HBRE, eu não sei qual que é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações e por fim o Banco BMG. E assim então a gente faz uma carteira buscando aí a projeção do preço justo do cálculo matemático de Benjamin Graham. Tá aqui, selecionei 10 ações, mas vocês podem fazer outras análises, olhar gráfico também, fazer análise técnica, ver se está na hora de entrar, etc. Mas aqui, por si só, eu só utilizei esses 2 indicadores fundamentalistas, o VPA e o LPA.
Lembrando também que VPA e LPA, já que é valor patrimonial e lucro por ação, eles mudam na divulgação de todo o balanço da empresa, tá? Então a divulgação dos balanços ocorre trimestralmente, então sempre que houver uma divulgação de balanço, você tem que vir aqui e atualizar esses cálculos para ver se o preço justo da ação ainda continua boa para manter a ação em carteira ou se você deve pular fora, certo? Outra coisa também é que desdobramento e agrupamento de ação também alteram o LPA e o VPA. Por quê? Desdobramento é quando você tem uma ação muito cara e você vai transformar ela em várias ações baratas. Por exemplo, eu tenho uma ação a R$10 e eu vou fazer um desdobramento para duas ações de R$5. Tá? Então, às vezes acontece isso. E como aqui é valor patrimonial por ação, se você tem mais ação no mercado, você tem um valor patrimonial alterado e o lucro por ação também é alterado. Mesma coisa de agrupamento, por exemplo, eu tenho duas ações de R$5, vai ter um agrupamento nas ações dessa empresa, vai virar uma ação de 10 em vez de duas de 5. Então vai ter um agrupamento, vai ter menos ações no mercado, consequentemente o VPA e o LPA eles são alterados. Então você tem que tomar cuidado com isso sempre que tiver agrupamento ou desdobramento de ações e divulgação de balanço da empresa, você refaz os cálculos aqui porque eles vão ter sido alterados, beleza? Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, precisando de serviço de programação tem o meu Telegram na descrição e fico com vocês aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau.